Paralaxe Media. Nos episódios anteriores, a gente conheceu pessoas muito interessantes e únicas, que nos contaram suas histórias e experiências de vida. Mas para esse episódio final, decidimos olhar para o futuro. Claro que para construir o futuro a gente precisa pensar sobre o nosso presente, mas ao mesmo tempo existe um pouco de aspiração, planejamento e até ansiedade sobre o que vem pela frente. Esse é o tema de hoje. Eu sou a Laís Valina. E eu sou a Cláudia Moreno, e esse é o Maturidades. Para falar sobre esse tema, chamamos duas convidadas que estão envolvidas em discussões sobre o futuro, Maracely e Mariana Brest. Vamos ouvir um pouco sobre elas. Olá, eu sou a Maracely, tenho 63 anos, mulher negra, tenho formação em Direito, tenho também formação em Educação Física e a minha paixão, que é teatro. Também fiz o curso técnico de atriz no Macunaíma, em São Paulo. Eu moro em Guaratinguetá. Eu tenho a grata satisfação de estar como presidente do Instituto Baobá de Guaratinguetá, é um coletivo negro, e também como delegada regional de promoção de igualdade racial por Guaratinguetá. E é um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. Oi, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Mariana Brest. Eu tenho 34 anos. Sou roteirista, escritora, designer de narrativas de jogos. Atualmente trabalho em um jogo chamado Loftia, que é um jogo que fala muito sobre questões de crise climática, é um jogo solarpunk, enfim, então que leva muito em conta essa problemática, essa questão. Nos meus últimos livros também é um ponto que eu tenho abordado com muita insistência, acho que é uma constante na minha criação atual. Então, além dos meus 3 livros publicados, que é o Brasa, um romance que foi finalista do Prêmio São Paulo, Labirinto, um livro-jogo de poesia, e A Menina com os Pés no Chão, que foi finalista do Jabuti. Eu vou lançar esse ano um romance pela editora Rocco, que chama Foi Acabar Bem na Nossa Vez, e um livro infantil que também aborda essa temática. É isso, é um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente tenha uma boa conversa. Para começar nossa conversa, vamos falar um pouco sobre representatividade. Quando a gente é criança e imagina o que quer ser no futuro, ver alguém como nós na posição que queremos chegar é essencial não só como incentivo, mas também para saber que é possível. Bom, eu como mulher madura, quero ver pessoas como eu nos conteúdos que assisto na TV ou nas marcas de roupa que eu compro, por exemplo. Imaginar o futuro que eu quero seria um futuro onde existam produtos e serviços pensados para pessoas como eu. Vamos ouvir a opinião das nossas convidadas sobre a importância da representatividade. A representatividade para a mulher, eu vou falar com relação a mim, por exemplo, na minha mocidade, na maior parte da minha vida, nós não víamos nas propagandas, nas novelas, a figura da mulher negra como protagonista. Ou ela não aparecia, ou ela era feita por mulheres brancas. Então, com isso, a gente não tinha com que se identificar. Como eu disse no início, eu faço parte de um coletivo negro que se chama Instituto Baobá, agora Formação e Empreendimentos, e foi agora na minha maturidade que eu despertei para ser uma mulher negra. Então, faz toda a diferença quando você se torna negra. E eu consigo agora entender tudo o que eu passei, eu soube nomear. Então, foi um processo para mim, o teatro me ajudou muito com isso, um processo de me descobrir negra. E em 2020, eu ganhei, na época da pandemia,
Eu ganhei um prêmio pela Secretaria de Cultura de Guaratinguetá pelo meu monólogo Audição, que está no YouTube pela Secretaria de Cultura de Guaratinguetá. Então, nele eu falo da minha experiência escolar, porque nós falamos assim, a criança negra, ela é amada em casa, mas quando ela chega na escola, a menina negra, principalmente, os meninos também, é horrível. É o tratamento, o racismo, a gente descobre na infância, só que a gente não sabe nomear. Eu não sabia. A história negra, o que está nos livros, não é nada fácil de engolir, sabe? Porque como é que uma menina negra vai se identificar num livro de história com figuras onde o negro aparece como escravizado, como a mulher negra aparece como a ama de leite, sempre aparece subalterna e submissa. E eu fiz uma apresentação em Aparecida, na cidade de Aparecida, de um poema da Luciene Nascimento. Ela diz assim num trecho, e nós, negras, concordamos, que o movimento feminista realmente foi muito importante para as mulheres brancas, para terem o direito, todos os direitos, né, que elas conquistaram, e a gente também reconhece. Só que ele não chega na mulher negra. Quem cuidava dos filhos das mulheres brancas eram as negras. Quem estava limpando a casa das mulheres brancas eram as negras. Quem estava lustrando os móveis eram as negras. Então, isso é muito sério, porque na academia ainda há uma grande presença branca. E aí, onde é que estão as mulheres negras? Graças a Deus, hoje em dia já temos. E a gente tem que se agarrar, a gente tem que ter identidade, representatividade. Então, de uns anos para cá, pode ver como aumentou bem a presença negra, né? Porque as empresas são obrigadas a ter a participação dos negros, né? Nós somos, gente, pelo último censo, a maioria da população desse país. Nós não podemos ficar de fora dos meios de comunicação, de jeito nenhum. Não só dos meios de comunicação, mas também no legislativo, nos poderes públicos, né? Nós ainda temos uma baixa representatividade política. Então, para a gente é muito difícil. Na minha geração foi muito difícil ter com quem se identificar. E quando a gente viu uma cantora preta, eu gostava de Eliana Pittman, era uma negra alegre, toda bonita, produzida, porque as mulheres negras da minha época eram as donas de casa, as faxineiras, e ainda são. Gente, eu tenho 63 anos e ainda essa realidade é muito presente, infelizmente. E agora, Mariano, eu ouvi você falar que também faz livros infantis. Para nossa grata satisfação, hoje em dia, na minha época não tinha, uma menina negra na capa de um livro infantil. Isso é identidade. Sabe, aqui eu estou com o livro Neguinha Assim, de Renato Gama. Tem uma menina negra com cabelos negros estampada na capa. Nós não tínhamos na nossa época. Nós precisamos ter essa representatividade. Então, está na hora das mulheres negras, né, subirem no salto. Sabe, sair dessa posição de subalterna, de silenciada e subirem no salto. Nós temos todo esse direito de ter igualdade de oportunidades também. Bom, Mara, muito bom te ouvir. E só para comentar também um pouco do que a Mara falou, ela mostrou o livro do Neguinho Assim, e esse livro é maravilhoso, e ele foi finalista do Jabuti junto com a gente, e aí eu tive a sorte grande de, durante a cerimônia, conhecer a ilustradora, que é Bárbara Quintino, que é uma jovem negra e, cara, uma ilustradora, sei lá, uma das melhores do mundo, assim, ela é incrível. Então, eu acho que é isso, né? Essa representatividade, ela é fundamental para essas novas histórias serem contadas, para essas novas vozes serem ouvidas. E é uma sorte grande para o mundo, né? Porque, poxa, imagina em um tempo talvez de menos oportunidades para as jovens negras, a gente não teria a sorte de ver a arte da Bárbara ou de mulheres como a Bárbara, que são, enfim, fenomenais, né? Mas sobre a minha visão de representatividade, eu acho que dentro da área dos jogos, né, a gente tem lutado muito e tem surgido muito esse assunto de representatividade de mulheres, pessoas racializadas, pessoas LGBT. E eu acho que o meu discurso, assim, segue nessa linha de falar, cara, os produtos, os jogos que eu vejo que tem essa representatividade são muito mais interessantes, né? Porque, poxa, eu quero jogos feitos por mulheres, porque eu quero jogos que se aproximem da minha vivência, que se aproximem da minha experiência de mundo. Então, eu acho que é quase uma questão de inteligência de mercado, assim, né? Você ter essa representatividade, porque os jogos precisam conversar com um público vasto. Agora que os jogos são
a gente sabe uma mídia que não é mais restrita ao, né, aquela imagem do gamer, que é aquele cara de entre 18 e 25 anos, que joga no quarto, tudo escuro, não sei o quê. Não é mais a maioria, né? A maioria, eu posso estar desatualizado, mas há uns anos atrás eu fiz uma pesquisa e a maioria do público gamer, do público que jogava, eram mulheres de mais de 45 anos, que aí jogavam, tipo, jogo de fazendinha, sabe? Que eu amo, eu pessoalmente amo. O jogo que eu trabalho é de fazendinha. Minha mãe joga muito jogo de fazendinha. E, cara, é isso. Então, se o público mudou, a indústria também precisa mudar. E aí, digo isso também pensando nessa perspectiva de idade, né? Porque existe, e é uma coisa que eu tô percebendo ultimamente, uma reflexão que talvez ainda não esteja completamente madura, assim, mas eu acho que existe muito essa demanda do mercado de que a gente tem que sempre atender a geração mais jovem, né? A geração que tá vindo aí. Então, a gente precisa fazer jogo pra geração Z. E daqui a 2, 3 anos a gente vai falar, não, a gente precisa fazer jogo pra geração alfa. Porque é a geração que está vindo com um poder de compra maior, que está consumindo mais, né? Mas é isso, é sempre atrelado ao consumo. E eu acho que isso torna as coisas tão desinteressantes, né? Assim, por que só as pessoas mais jovens, porque isso é uma coisa também que eu sinto muito presente na indústria dos jogos, é uma indústria de pessoas muito jovens. Por que só as pessoas mais jovens vão ser contratadas? Porque a gente vai querer conversar só com esse público, só porque as revistas Forbes da vida estão falando que agora a gente tem que produzir para essas gerações? Não, sabe? E se eu quiser produzir um jogo para os idosos de mais de 70 anos, com todos os recursos de acessibilidade que isso vai demandar, né? Talvez letras maiores, uma jogabilidade não tão rápida, né? Porque não foi um público formado nos jogos, mas e se eu quiser fazer um jogo para esse público que talvez esteja mais entediado ali, né, na sua aposentadoria, porque essa geração ainda pôde se aposentar, né, não todo mundo, mas muita gente ainda pôde se aposentar. Então, será que não é também uma perspectiva, né, de mercado? Eu tô falando muito em mercado, mas porque os jogos acabam sendo essa coisa muito mais relacionada a uma indústria, assim, né? Então, enfim, sinto que essa perspectiva etarista da indústria de jogos reduz as possibilidades de criação, de imaginação, mas sinto que a gente repensar isso vai tornar as nossas obras muito mais ricas, assim, muito mais interessantes. Pensando no mercado de trabalho, existe o conceito de pessoas economicamente ativas, ou seja, aquelas aptas a trabalhar e contribuir economicamente para um país. No caso do Brasil, essa faixa corresponde às pessoas entre 16 e 65 anos. Bom, depois de uma certa idade, todos, teoricamente, vamos nos aposentar. Mas e depois da aposentadoria? Aí existe aquele estereótipo, né? Da vovozinha que tem cabelo branco, fica em casa cuidando dos netinhos, costurando e por aí vai. Mas nós sabemos que nem todo mundo é assim. Vamos ouvir a experiência da Mara com sua aposentadoria? Eu me aposentei o ano passado. Eu trabalhei 41 anos no TJ de São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo. E simultaneamente a esse trabalho, eu sempre fiz outros trabalhos. E eu sempre fui workaholic, né? Assim, obcecada pelo trabalho. Eu, infelizmente, depois eu descobri também que é uma característica da pessoa negra, ela se multiplicar e fazer o seu trabalho do outro, para ela poder ter alguma chance. E eu, graças a Deus, me dediquei além do que foi pedido para que eu fizesse, né? E eu cheguei a uma chefia na seção civil do cartório que eu trabalhava. E passei por todas as sessões do cartório. Se eu precisar, eu sei trabalhar em qualquer setor de um cartório. Então, mas foi uma experiência muito rica para mim e somou muito à minha vida. E aí eu chego no movimento negro, o teatro sempre me acompanhando o tempo todo, e eu chego no movimento negro e um amigo. Eu respeito muito a opinião das pessoas, mas para ele, eu cheguei e falei, por favor, não fale mais isso. Porque ele virava para mim todas as vezes que eu chegava em algum lugar e falava assim, olha ela, com essa idade, ao invés de ir para a praia, descansar, vai entrar em movimento negro, em movimento de luta. Ele falou uma vez, 2 vezes, na terceira eu pus a mão e falei para ele, pare, eu não permito mais que você fale isso para mim. Eu vou estar onde eu quiser,
com quem eu quiser e fazer a luta ou o que eu quiser. Se eu não quiser fazer nada, eu não vou fazer. E se eu quiser fazer muito, eu vou fazer. Porque eu sempre fui ativa. Então, as pessoas associam muito, Laís, o etarismo com essa coisa de, agora parei. Gente, eu tenho amigas que trabalharam a vida toda, já aposentaram e falaram, eu não quero fazer nada. E ótimo, se ela se sente bem não fazendo nada, ótimo. Eu não sou uma mulher assim, eu sou uma mulher ativa. Sempre fui e conheço muitas mulheres ativas. O que me move, principalmente, é a educação. E pensar nas futuras gerações que estão aí, negras principalmente, que precisam de representatividade. O Instituto Baobá vai fazer 3 anos. Tem muitos jovens negros ativos, mas eles não sabem para onde ir, por onde ir. Então, nós estamos nos letrando juntos e eu vejo essa ânsia, né, essa vontade neles. Então, eu falei, gente, vamos apoiá-los. Isso dá um orgulho na gente, porque nós dizemos assim, Baobá significa pai de muitas sementes. Então, para o futuro, a gente vai espalhando sementes hoje. As sementes a gente tem que lançar agora. Então, o que eu puder deixar de contribuição para esse mundo, eu estou fazendo agora. E eu sou otimista, eu sou esperançosa, apesar de... Clarice Lispector tem um texto lindíssimo que fala muito apesar de... Então, apesar de... tudo que a população negra passou, todo o meu histórico de vida, que eu não vou contar aqui porque não dá tempo, eu sou muito esperançosa que haja no mundo futuro igualdade de oportunidades, justiça racial, que não exista mais o racismo ambiental, justiça ambiental, para que esse planeta sobreviva também, né? Então, eu estou na esperança e contribuo da forma que eu posso, que eu me sinto muito útil, graças a Deus. Envelhecer é complicado, né? Porque realmente parece que tudo fica em torno da juventude, né? Passou dos 30, os 30 ainda vai, mas o 40 começa já com aquela coisa de que tá velha pro mercado, tá velha para um trabalho, né? E assim, eu acho uma pena, porque eu acho que as pessoas maduras têm muito a agregar, porque a gente tem toda uma vivência, a gente tem uma responsabilidade, nós somos mais comprometidos, a gente tem mais vontade, né? Acho que talvez por conta também disso, da gente saber que a gente vai ficar para escanteio. E a gente adquire muito conhecimento que depois se perde se a gente não consegue ainda estar na ativa. Então, no meu caso, né, eu sou uma mulher, assim, que sempre fui muito incansável, né? Eu gosto muito de aprender. E fiz várias coisas na minha vida, né? Fui trilhando várias coisas, porque sou uma pessoa muito curiosa e eu sempre me aventuro a tudo. E assim, eu não me vejo parando. Não tem aquela perspectiva de, assim, tipo, nossa, eu estou envelhecendo, nossa, daqui um pouco eu tenho que parar, eu vou parar. Não, isso nem passa pela minha cabeça. Eu não consigo me enxergar uma vovozinha, assim, tipo, daquelas tradicionais, que só fica ali fazendo comida. Não consigo ver isso. Acho que eu tenho muito mais ainda a fazer e aprender e a servir. Envelhecer é complicado, inclusive pela aparência, né? Porque a gente começa a envelhecer, as rugas começam a aparecer, a gente começa a se olhar no espelho, e eu não sei se a Mara tem a mesma sensação que eu. Às vezes, eu tô aqui, eu falo, não tô me vendo, mas quando eu me olho no espelho, é um choque de realidade, porque a minha essência é toda de jovem. Entendeu? Eu não consegui envelhecer a minha mente. A nossa geração, Mara, eu acho que foi uma geração muito de ir atrás, fazer. A gente tem muita sede das coisas, entendeu? Mas eu acho que a gente não tem que pensar na velhice, a gente tem que viver, entendeu? E não se assustar com isso. Quando a gente pensa no futuro, é inevitável pensar no envelhecimento. Afinal de contas, no futuro vamos estar mais velhos do que estamos hoje. Mas atualmente, pensar no futuro ganhou um novo tópico, o futuro do planeta. Para minha geração, por exemplo, a angústia principal deixou de ser envelhecer e passou a ser: será que o mundo ainda vai existir quando eu estiver velha? Como será que vai ser esse futuro? Quando a gente fala, nossa, em futuro, envelhecer como mulher, porque eu acho que isso também são 2 pesos e 2 medidas, né? Envelhecer como homem não é a mesma coisa que envelhecer como mulher. Porque envelhecer como mulher parece que você tá ali com uma bomba relógio, né? Na sua frente, o seu período fértil, enfim, você, como uma mulher velha, tem outras perspectivas, outras visões sobre a sua imagem, sobre o que foi representado, né? Ao longo de todas as narrativas que a gente conheceu.
enquanto um homem velho, não, a representação dos homens velhos é muito mais lisonjeadora, né, do que, nem sei se essa palavra existe, mas assim, do que a das mulheres, né, mas sobre esse tema eu li um livro muito interessante que chama De Quatro, da Miranda July. Mas foi um dos primeiros livros que eu li comentando sobre o envelhecer feminino, né? Sobre a menopausa, comentar esse envelhecimento feminino da perspectiva do corpo, da mente, traz esses sustos que ela vive, mas traz também as belezas desse processo, né? Então, eu queria ver mais textos, mais jogos, mais filmes, mais séries comentando esse envelhecimento feminino. Porque parece que era um ponto cego, né? Era um lugar para o qual a gente não estava olhando. E aí, até por isso, o envelhecer da mulher é tão assustador, porque você fala, nossa, eu nunca ouvi falar disso e de repente tudo isso está acontecendo com o meu corpo, tudo isso está acontecendo com a minha imagem, com a minha posição na sociedade. Então, é uma coisa que eu gostaria de ver mais representada. Agora, falando em futuro, e ansiedade climática, e crise climática e tudo isso... Bom, o meu livro chama Foi Acabar Bem na Nossa Vez, né? O meu romance. Então, acho que a minha geração, e talvez a sua também, Laís, foi prometido pra gente o mundo, né? Assim, para os millennials, é tipo, não, vai fazer faculdade do que você gosta, vai trabalhar com o que você gosta, o mundo tá aberto pra você, né? Os nossos pais trabalharam muito em coisas nas quais eles talvez não gostassem tanto, mas você não. E claro que eu tô falando isso também de uma perspectiva de classe privilegiada, né? Que fique bem claro. Mas assim, o mundo tá aberto pra você, vai lá, vai ser feliz. Aí você chega nos 30 e poucos anos e não, crise, guerra e principalmente crise climática, que pra mim, a gente tá nesse momento de briga por projetos de mundo, e aí parece que esse projeto de mundo destruidor tá ganhando, enquanto também o outro lado da luta, né? Tipo, tudo isso que a Mara conta, dos coletivos, das nossas brigas por mais representatividade, também estão conquistando muita coisa. Então, sim, é um momento muito confuso para se estar viva. E quando eu penso em futuro, eu falo, cara, sinceramente, eu não sei o que me aguarda, assim, né? Porque parece que a gente vive num momento no qual o Estado, que é quem deveria oferecer pra gente o mínimo de garantia, também o mínimo de dignidade a partir do momento em que a gente não queira mais trabalhar, porque eu acho que é isso, né? Claro que as pessoas têm o direito de seguirem ativas, óbvio, mas também têm o direito de não trabalhar mais a partir de uma certa idade. Então, acho que esse direito não vai ser garantido para minha geração. E isso é muito duro, né, de se pensar, tipo, nossa, eu vou ter que ter um meio de sobrevivência até eu morrer. E se eu adoecer? E se o planeta ficar com condições de existência tão difíceis que o meu corpo não dê conta, né? Porque assim, e aí eu acho que o futuro e o presente se permeiam, porque a gente sempre pensa a crise climática como uma coisa do futuro. E até meus livros se passam no futuro, sim. Mas não é. E eu tava até vendo um meme essa semana, que era assim, um pessoal brincando há 10 anos atrás como seria a previsão do tempo em 2050. E aí era na França as temperaturas chegando a 40, 50 graus. E essa foi a previsão do tempo dessa semana, sabe? Então, assim, o que a gente achava que ia acontecer em 2050 tá acontecendo agora, em 2025. Eu achei linda essa metáfora do baobá, das sementes que a gente quer ver florescer no futuro, a gente tem que plantar agora. É meio isso, assim, pra mim essa questão da crise climática é uma perspectiva de futuro. Eu não vejo um futuro no qual o clima seja agradável, eu vejo um futuro no qual o clima vai ser muito severo com a gente, severo, digo, né, ondas de calor, penúria alimentar, falta d'água, a gente vai sim ter que encontrar meios de sobrevivência em tudo isso, mas eu vejo também um futuro, eu espero um futuro, né? E aí eu acho que essa questão dos embates entre o velho mundo que não quer largar o osso e o novo mundo que está tentando florescer, espero ver também um futuro de comunidade, que as pessoas se ajudam, convivem, né, em que a gente talvez não tenha essa perspectiva de um consumo tão exacerbado, em que tudo é descartável, de mais cuidado, acho que essa é a palavra, de mais cuidado, em que o cuidado esteja no centro das relações e não tem um corpo que é o certo, né, não é o corpo jovem que é fisicamente apto, que é o certo. Não, o cuidado está no centro das relações, o cuidado com o planeta, com os animais, as plantas, as pessoas jovens, as crianças, as pessoas idosas, e que isso paute as nossas relações no presente, para que isso esteja cada vez mais presente no futuro, né?
Eu me identifico com o que a Mari diz e até evito pensar muito sobre o meu futuro. Quando eu faço planos é para daqui a 5, 10 anos no máximo, mas não para daqui a 40 anos. Eu não sei como o mundo vai ser daqui a 40 anos. É triste imaginar que a gente parece estar caminhando para um mundo mais justo e inclusivo, mas que ao mesmo tempo esse mundo está sendo destruído e parece que não tem ninguém fazendo nada a respeito. Mas vamos tentar ser esperançosas e conversar sobre como gostaríamos que o futuro fosse e quais caminhos podemos tomar para chegar lá. Eu amo gente, né? Vocês já perceberam, eu amo coletivos. Então eu tenho o meu coletivo de teatro e também a minha causa, a minha grande paixão é o coletivo negro Instituto Baobá. E nele eu alimento a esperança o tempo todo, né? Todos os meses, nós mulheres do Baobá, nós nos reunimos. Nós conseguimos uma parceria com o Sebrae e a gente vai todo mês lá e leva, por exemplo, tem a Bruna Viana, uma jovem jornalista recém-formada que fez um documentário lindo sobre a história negra do bairro da Liberdade de São Paulo. Tá vendo? A gente vai cavando e vai descobrindo coisas importantes para a nossa história. Aí outra amiga vai e dá uma aula sobre saúde mental da mulher negra. Nós temos Sarau Baobá, Café Baobá. Nós plantamos um baobá em Guaratinguetá juntos com as crianças das escolas de rede pública de ensino. Esportes também são novas frentes que a gente quer alcançar, mas como a gente não pode dar conta de tudo, educação primordial. Eu acho que a educação, ela cria consciência crítica, ela desperta a pessoa, ela faz com que a pessoa se descubra a si e ao todo, né? E cria esse senso de comunidade. Então, esse ano eu estou tendo a dádiva de ensinar o pouco que eu sei, mas já é alguma coisa, eu tenho que valorizar o que eu sei, quem eu sou. E agora a gente está também com esse viés político que a gente vê que tem que ter. Se a pessoa não tem consciência política, ela só reclama. Nós chamamos a sociedade civil, falei, gente, vamos nos mobilizar, a gente tem essa capacidade de se unir, realmente a gente consegue. Eu acho bacana, meu pai dizia sempre, Mara, vai que você consegue. Eu gosto da frase, ficou para mim. Eu acho importante que a gente, enquanto comunidade, participe, não fique em casa só reclamando e criticando. Eu acredito muito na força de cada um. É isso, com que você pode contribuir para que esse mundo fique melhor. Está acontecendo guerra, está acontecendo tudo e por isso mesmo vamos plantar mais árvores, vamos ajudar, vamos ver quem está precisando e compartilhar essa mesa que é o mundo, que é a terra, né? Vamos compartilhar com uma forma mais consciente e a convivência, né? Uma melhor convivência, respeitando as diferenças, dando oportunidades, igualdade de oportunidades para as pessoas. Justiça racial, justiça social. A gente tem que ficar batendo nessas teclas porque a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nossa, depois dessa perspectiva da Mari é até difícil eu me projetar aqui no futuro, né? Porque ela já trouxe tudo, já trouxe as relações intergeracionais, já trouxe a coletividade, já trouxe as mudas de árvore nativa, já trouxe o amar, que aí eu leio muito na perspectiva da Bell Hooks, né? Esse amar como verbo, esse amar como ação. É impossível você ter a sua saúde mental saudável se você não pode contar com amigos, se você não tem uma rede de apoio, se você não tem pessoas que estão na mesma luta que a sua, né? Então, assim, se eu aqui estivesse na minha luta ambiental, climática sozinha, eu ia estar pirando, porque é uma causa que você acaba, né, se sentindo um pouco descolado do que o sistema está te propondo. Então, se você não tem pessoas que pensam de uma maneira confluente com a sua, isso também acaba te levando para um estado de saúde mental adoecido, né? Ou então, como a Mara, por exemplo, que faz parte de coletivos, muito importante, né? Então, às vezes eu sinto que a gente acaba esquecendo esse aspecto do coletivo e o aspecto social. Acho que para encerrar, trazendo um pouco da minha perspectiva com a qual eu colaboro, eu diria que a minha ferramenta para construir futuros são as histórias. Então eu acredito muito nas histórias, claro, que levem em conta esse estado de destruição do mundo no qual eles se encontram, mas que tragam também mensagens e histórias de um esperançar, e não de um esperançar utópico, ingênuo, mas de um esperançar de novo, né? O do Paulo Freire ali como verbo, que nos convide à ação e que nos convide à construção de um futuro e óbvio, de um presente no qual
todas as pessoas tenham uma justiça social, no qual todas as pessoas tenham uma qualidade de vida e uma qualidade de interação e estejam na Terra de um jeito que pareça mais feliz para todo mundo. Acho que é isso. Bom, eu também acredito que pra gente ter um futuro melhor, a gente precisa pensar em coletivo, né? Não só pensar no que cada um pode fazer pra melhorar sua própria vida ou seu próprio entorno, mas também pensar em se juntar pra dialogar e tentar ser coautores das coisas que a gente quer que aconteçam daqui pra frente e não só sofrer as consequências do que vem por aí. Assim como a Mari e a Mariana falaram, eu acho importante a gente se juntar com pessoas que acreditam nas mesmas coisas que a gente, pra conseguir conversar sobre o que a gente passa no dia a dia e criar fortalecimento em conjunto. Mas eu também acho que é muito importante a gente dialogar com pessoas diferentes da gente, né? Que pensam diferente, têm diferentes classes sociais, etnias e diferentes idades. Então, esse é um pouco a proposta do Maturidades, a gente começar esse diálogo e pensar como a gente pode, juntos, mudar nosso futuro. Esperamos que essa conversa que a gente teve aqui nos últimos episódios também seja uma forma de você que está ouvindo começar um diálogo com as pessoas que você conhece, para que a gente consiga melhorar a nossa convivência com todos ao nosso entorno enquanto estivermos por aqui. Para terminar esse episódio, em nossa primeira temporada de Maturidades, vamos voltar a conversar com João Iotti, que estava no nosso primeiro episódio. Ele vai falar um pouco sobre a perspectiva dele dessas relações entre gerações e também falar sobre o que ele pensa para o futuro. Eu entendo também, assim, no meu ponto de vista, a cada ano, na verdade, que passa, fica mais claro que alguns símbolos, aspectos que antes eram muito claros, né? E a própria professora Gita Debert também fala isso em um de seus livros, é que antes era muito claro. Assim, a pessoa ela estava dentro da fase da adolescência, ela estava dentro da fase produtiva, ela estava dentro da fase da aposentadoria, e parece que, com o passar do tempo, alguns símbolos assim estão confusos. Então hoje a gente não tem mais assim, pelo menos não nos centros metropolitanos, né, nas grandes cidades, quando você olha e fala, essa pessoa ela é aposentada, ponto, acabou. Não, às vezes não, né? Às vezes a pessoa está no terceiro, quarto carreira e continua trabalhando e ela já não utiliza mais aquelas roupas que antigamente só as pessoas mais velhas usavam, ela já utiliza a roupa que a mesma pessoa de 20 anos usa. E a pessoa já está, às vezes, no terceiro casamento, quarto casamento, né? Então, assim, eu acredito que o critério etário, essa questão da idade, ela vai se tornar cada vez mais diluída ao longo do tempo, o que pode aproximar as gerações, né? E, né, eu reforço que nós temos, eu me coloco, né, nessa caixinha para mudar um pouco a nossa lente sobre o curso da vida, sobre o envelhecimento, né? Envelhecer significa estar vivo, é um processo natural. Não precisamos ficar buscando essa juventude eterna, essa busca por juventude eterna, né? Eu acho que nós temos que buscar saúde, nós temos que buscar um envelhecimento, uma vida digna. Eu acho que é isso que seria uma mensagem assim para o futuro. A Ieda Duarte, que também estava no nosso primeiro episódio, falou sobre o que ela acredita que é importante para termos um envelhecimento melhor, tanto como coletivo quanto individual. Em geral, eu acho que a gente precisa, assim, fortemente combater o preconceito. Ele é muito pesado, tá? Ele é mais forte do que a gente imagina. Então a gente fala, a gente precisa de políticas públicas para a questão de cuidados de longa duração, essa coisa toda. Mas assim, vai no governo. A expressiva maioria lá é velha. Agora, pergunta se ele é velho. Quando eles vão fazer um discurso, eles falam, vamos fazer para os idosos, não é vamos fazer para nós, né? O nós não existe. Então, assim, a gente precisa tirar esse estigma de que envelhecer é uma coisa ruim. Envelhecer vai acontecer com todo mundo, você só não fica velho se você morrer novo. Eu tenho que acreditar que depois que eu parar de trabalhar ou reduzir a minha carga de trabalho, eu tenho muita coisa para fazer. Eu posso aprender coisas diferentes. Então, por que não fazer o que se gosta? A coisa mais importante para você chegar numa idade longeva bem é mantenha amigos. Como você, os seus amigos também envelhecem. Talvez eles morram antes de você. Infelizmente, eu perdi muitos amigos. Morreram antes de mim. Faça novos amigos. Né? Então essa coisa de se isolar, de ficar só fechado em si mesmo, isso não é bom para ninguém. Então se é que eu posso falar alguma coisa para alguém, reveja a sua vida, reveja os seus amigos,
Exercite o perdão, né? Aquela coisa de, tô com raiva de fulano ou ciclano, você vai morrer com isso. Não vai chegar em lugar nenhum. Tenta reconstruir a sua rede social, que não precisa ser grande, ela pode ser pequenininha, mas ela precisa ter qualidade. Isso vai fazer diferença em você se sentir melhor nos anos que ainda estão por vir. Finalizando a temporada como começamos, chamamos de volta algum de nossos convidados para ouvir o que eles imaginam para o futuro, tanto o futuro pessoal deles quanto o nosso futuro em coletivo. Gláucia, 53 anos. Bom, eu espero um futuro melhor. Eu acredito que daqui 2 anos eu vou estar bem melhor, que eu comecei a fazer várias coisas e já estou me sentindo melhor, então acredito que a tendência é melhorar mais. Pretendo ainda fazer uma graduação, eu quero ser veterinária e eu acredito que tem um futuro muito bom aí, muitas perspectivas, muitas coisas boas acontecendo. Regiane, 61 anos. Eu tento me adequar. E aí eu tento viver aquilo que eu posso viver enquanto eu tenho saúde. Eu sempre tenho sonhos. Eu vivo sonhando. Eu não paro de sonhar nunca de mudar minha vida. Vivo quebrando a cara, mas eu começo tudo de novo e vou sonhando. O medo não me paralisa. O medo da velhice é somente mesmo em relação a eu perder as faculdades de fazer alguma coisa. Eu fui procurar um desses lugares que dizem, né, que tem toda a estrutura pro idoso, né? Você mora na sua casinha própria, mas tem lá um centro onde você vai ter enfermagem, onde você vai ter médico, onde você tem restaurante. Nossa, custa de 12 a 35 mil por mês para morar nesse lugar. Quer dizer, ele é inviável. Então eu tenho que conseguir uma segunda aposentadoria para conseguir ir morar nesse lugar. Então eu estou sonhando então com essa segunda aposentadoria para a hora que eu chegar nos 80 anos, daqui 20 anos, e morar nesse lugar. Mas eu sonho com um futuro bom. Jean, 60 anos. Com relação ao futuro, eu acho que a gente tem 3 caminhos. O primeiro caminho é o que cabe a nós, é o caminho individual, que é a gente procurar planejar a nossa velhice, né? Então acho que a gente tem que, de fato, planejar nossa saúde física, nossa saúde emocional, nossa saúde mental, nossa saúde financeira, nossa saúde profissional, o quanto antes e começar o mais cedo possível. O segundo é a questão do poder público. E como é que a gente consegue interferir nas políticas públicas? A gente escolhendo direito em quem a gente vai votar no momento das eleições, né? E depois que votou, lembrar que a gente pode cobrar esses representantes de fazer aquilo que eles prometeram que iam fazer. E o terceiro caminho é o terceiro setor, que é para você pagar particular uma moradia dessas que a Regiane pesquisou, você vai precisar de 12 a 30 mil reais, é inviável para 99% das pessoas que vivem no Brasil. Mas se a gente pensar que a gente pode juntar várias pessoas com esse mesmo interesse, com essa mesma idade, montar uma associação que vai proporcionar que aqueles que forem membros dessa entidade possam estar num lugar bacana como esse, sem precisar desembolsar essa quantia. Muitas realidades acontecem a partir desse tipo de organização das pessoas. Então, eu acredito que se a gente investir nesses 3 caminhos, em todos eles ao mesmo tempo, a gente consegue ter uma velhice melhor, não só pra gente, mas pra todo mundo que já tá velhinho e que vai vir a ficar velhinho. Vivi, 40 anos. Eu acho que a gente vive num momento muito individualista, né? Da sociedade, assim. E acho que, pensando em colapso do planeta e tudo mais, né? A gente só tem futuro se a gente pensar o coletivo, que eu acho que é um pouco o resumo do que vocês falaram, assim, né? Se a gente não pensar coletivamente, a gente não tem futuro, né? Porque sozinho ninguém resolve nada. E acho que, nesse sentido, o que a gente fez aqui hoje é muito legal, porque a gente pôde ouvir pontos de vista diversos, né? E acho que isso deveria ser um exercício que a gente faz no dia a dia, assim, né? Com as pessoas com quem a gente convive, de ouvir mais, porque a gente também anda nesse momento que politicamente é muito polarizado
e a gente se fechou muito para as pessoas da pandemia em diante, né? E acho que abrir diálogos e abrir esses momentos de conversa em que cada um pode expor o que pensa e que tá tudo bem, são maneiras que a gente pode, né, tentar com que a gente possa fazer cada vez mais para que a gente possa construir algo coletivo, né? Porque não é olhando para o próprio umbigo que a gente vai conseguir ter futuro. Letícia, 30 anos. Ser no mundo é ser com as pessoas, né? Nossa constituição subjetiva é com a relação com o outro, né? Então, pensar no futuro é pensar em ter essa abertura para que ela nos posicione na vida, né? Nos faça ter escolhas, nos faça construir coisas diferentes. E pensar no futuro também a gente precisa pensar enquanto seres políticos, né? Que é o que o Jean estava falando, né? A vida é política, é feita no coletivo. Então, não perder essa perspectiva. Cada um tem a sua visão de futuro, cada um tem o seu objetivo, mas a gente também tem que pensar no objetivo comum, né? Não à toa que a gente fala em futuro, a gente pensa logo em crise ambiental, crise política, porque a gente sabe que depende um do outro. Então, acho que futuro é permitir essa abertura, é permitir essa troca, esse diálogo, para que a gente consiga, de fato, coexistir, né? E esse foi o último episódio dessa primeira temporada de Maturidades. Esperamos ter trazido discussões relevantes a partir das histórias de nossos convidados e também das nossas histórias. O Maturidades fica por aqui, mas não é um adeus. Fique ligado nas redes sociais da Parallax Media, que novas séries vêm aí. E quem sabe, uma segunda temporada. Obrigada e até logo! Maturidades é uma produção da Parallax Media com produção executiva e direção de Laís Valina. A apresentação, Laís Valina e Cláudia Moreno. Assistência de direção, Tainá Amaro. Edição e mixagem, Laís Valina. Estúdio de mixagem, João Godoy. Produção da Parallax Media, Beatriz Costa. Identidade visual, Tis Juska e Andressa Viena. Trilha original composta por Laís Valina com execução de Beatriz Costa. Redes sociais, Andressa Viena, Jordano Gadelha, Tis Juska e Rafaela Oliveira. A Parallax Media é uma iniciativa da Analema Filmes. Para saber mais sobre nossos convidados e ver conteúdos adicionais, siga nossas redes sociais e acesse nosso site. Assim, você vai ficar sabendo das novidades do Maturidades e de outros podcasts da Parallax. Os links estão na descrição do episódio. Até a próxima!